Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Eu sou Alex Pereira e serei seu host por hoje. Aqui vamos explorar o mundo do CX, trazendo cases inspiradores e conhecendo um pouco mais sobre alguns dos maiores especialistas em experiência do cliente no Brasil. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Na página, encontrar um expert é muito fácil. Basta clicar em Encontrar parceiro. Para buscar o mentor perfeito para você, é possível filtrar os especialistas por temas, serviços e segmentos. Quando encontrar o expert perfeito para você, é só clicar em Ver perfil. Lá, além de ver a biografia e competências do expert, você também poderá agendar uma conversa. Simples, não é? E caso você queira passar o seu conhecimento em Customer Experience adiante e se tornar um CX Expert, é só clicar em Ser Parceiro, preencher o formulário com as suas informações e aguardar a Solux entrar em contato. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Elisa Midori Moreira, sócia-diretora da consultoria Iuvo. Ela é executiva com mais de 20 anos de experiência no mercado, com foco em liderança humanizada, excelência em serviços e CX nas áreas de turismo, hotelaria e aviação. Além da sua vocação por cuidar, está sempre atenta a práticas sustentáveis e que mudam o mundo, ela é formada em administração hoteleira pelo Senac, pós-graduada em marketing pela ISPM e em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Atuou por 5 anos no mercado internacional, lá em Sydney, na Austrália, nas áreas de marketing e vendas. Olá pessoal, tudo bem? E no episódio de hoje do CX Experts Podcast, eu recebo a sócia-diretora da Iuvo, Elisa Midori Moreira. Bem-vinda, obrigado pelo aceitar o convite e bater um papo aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite, Alex, Solux. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Legal, legal. Elisa, a gente já conversou há algumas semanas com a Carol, né, sua sócia lá na Iuvo, mas eu queria conhecer agora a Elisa. Queria conhecer qual que é a sua trajetória, como que você veio parar nesse mundo de Customer Experience, né? Um passarinho me contou que você é uma das, que você criou um dos primeiros programas de experiência do cliente de uma companhia aérea aqui no Brasil. Conta pra gente um pouquinho aí dessa história. Vamos lá, eu queria contar desde o começo, né, os meus primórdios aí, como eu comecei a ter esse contato com o cliente na minha vida. Desde os 15 anos eu venho trabalhando já, comecei a trabalhar como vendedora numa loja de sapato de uma tia minha e foi quando eu descobri esse gosto de cuidar do cliente, de entender mesmo que o cliente ele é primordial para os negócios, né? E aí foi quando eu comecei a trilhar esse caminho, né? Trabalhei em várias lojas também. E aí eu acabei me formando em hotelaria, né? Segui para o mundo da hotelaria, fiz administração hoteleira. Trabalhei muito na linha de frente de diversos hotéis aqui de São Paulo, referência. O primeiro hotel que eu trabalhei, inclusive, que foi meu primeiro estágio, é o tradicional Maxud Plaza, que né, agora está fechado, mas tem uma baita de uma história. E é um hotel referência mesmo, assim, né, de luxo, de excelência de serviço. E foi lá que eu aprendi como encantar o cliente, né? Então eu tenho diversas lembranças aí dos times que trabalhavam lá e que realmente foi aquele bichinho que me picou e eu falei, uau, eu quero fazer isso para a vida, né? Saí do Maxud, acabei indo para outros hotéis e com o tempo eu acabei migrando para a área de marketing, ainda de uma grande rede hoteleira mundial. E no marketing eu também trouxe, né, consegui trazer um pouco da visão do cliente mais para o lado estratégico, né? Então eu também entendi que, poxa, no momento que você, né, desenvolve aí todo o planejamento estratégico do marketing, o cliente sempre está no meio, né? Você sempre tem que pensar nas necessidades desse cliente e depois você entende o que você vai entregar para esse cliente, como que você vai entregar para esse cliente e em que momento, né? Então, tudo foi se construindo aí na minha carreira. Depois da hotelaria eu acabei indo para fora do Brasil, vivi 5 anos na Austrália, em Sydney.
E lá eu trabalhei também em algumas empresas de pequeno e médio porte, Alex, que eram também na área de marketing e vendas, né, que eu trabalhava. E aí eu também aprendi outras coisas, né, outras culturas, como lidar com clientes de outros países e também com líderes, né, e parceiros de outros países, de outras culturas, nacionalidades. E eu tive a possibilidade de atuar um pouco como Customer Success lá também. Legal. Que ainda não era esse nome, interessante, né? Então, os termos, eles foram se desenvolvendo aí, o Customer Experience, o Customer Success também. Voltando para o Brasil depois dos 5 anos, eu entrei na aviação, né? E fiquei lá por 10 anos, né? Então, lá na aviação eu comecei na área de marketing, trabalhando muito com produtos de entretenimento a bordo. Com o tempo eu fui entrando para a área de produtos mesmo, e aí eram produtos físicos, né? Então toda a parte, não só os físicos, né? Mas o que o cliente, o que tangibiliza para o cliente. Então desde a alimentação a bordo, ao ambiente interno da aeronave, a sala VIP que o cliente né, visita. Então todos esses produtos faziam parte aí do nosso portfólio. Com o tempo também a gente começou a construir a área de experiência do cliente, e aí foi quando eu recebi o convite de fazer a implementação dessa área. E depois da implementação da experiência do cliente, né, a gente teve toda a parte de catequização, né, da empresa sobre o tema, porque era um tema muito novo no Brasil, poucas empresas faziam. Implantação da pesquisa NPS também, né, até explicar, né, aculturar todo o time da companhia, que eram 15 mil funcionários, colaboradores, para todo mundo entender o que é o NPS, o que é o Customer Experience, né? E a gente fez esse trabalho lá no comecinho, que hoje em dia já está super consolidado. E aí depois do Customer Experience eu ainda passei para a área de relacionamento com o cliente também, e foi bem na época da pandemia, quando a gente trabalhou com muito desafio, muito cenário de crise, mas que a gente também conseguiu aí liderar times grandes, mas que tinham muita vontade de fazer acontecer e de ajudar os clientes na ponta a resolver os problemas mesmo. Então, acho que essa é a minha trajetória aí, longa trajetória de mais de 20 anos no mundo corporativo. Pós saída da Gol, eu e a Carol, né, que já passou por aqui, a gente resolveu empreender. E aí a gente abriu a Iuvo, que é uma consultoria de experiência do cliente, mas que a gente também entende que a gente trabalha aí com soluções variadas, né? Não é só a experiência do cliente, é o como que a gente pode ajudar o negócio a realmente ter uma conexão com o cliente, com soluções do mercado, outras marcas. Então é uma consultoria diferente, né? A gente realmente olha e trabalha em conjunto com os nossos clientes. Legal, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais na Iuvo, no seu hoje, né? Uhum. Mas muito legal, você conseguiu sintetizar muito bem essa sua trajetória, né? Então você trouxe alguns pontos, né, que vocês trabalhavam com clientes desde lá no início, né, quando você trabalhava na loja de calçados, Sim. na área de hotelaria, quando você foi trabalhar, quando você mudou, né, teve a experiência internacional lá na Austrália, e depois nas companhias aéreas. Só que não se chamava CX, não se chamava CS, não existia esse termo, mas era uma área de clientes de algum modo, né? Olhar para o cliente de alguma forma. Exatamente. Quando que você viu que, se isso já existia no setor hoteleiro, essa área de clientes já tinha uma célula, algo mais maduro, de ouvir alguma pesquisa, alguma forma de ouvir o cliente e tudo mais, mas quando que você sentiu que trocou essa chave, né, no mercado? Olha, eu, na verdade, no setor hoteleiro, quando eu trabalhei lá, né, eu trabalhava na área de marketing de relacionamento. Inclusive, trabalhei desenvolvendo programas de fidelidade no time de loyalty. Então, a gente já fazia muitas pesquisas com clientes naquela época. Mas não existia essa visão do Customer Experience puro como existe hoje, né? Eu realmente vi esse movimento do Customer Experience quando eu estava lá na Gol mesmo, né? Que daí, realmente, o NPS, na implantação do NPS, acho que foi quando veio fortemente aí para as companhias brasileiras. Fora, o mercado já estava mais evoluído. Na Austrália, eu também não cheguei a visualizar esse movimento do Customer Experience, talvez pelo momento que eu estivesse lá também. Mas é isso, assim, foi na Gol que realmente eu vi esse momento,
essa evolução mesmo, né, no termo e no mercado. É impressionante ver a maturidade do mercado hoje, que querendo ou não, quando eu implantei, né, a área de experiência do cliente na Gol, foi 2016, então agora a gente está agora 2024, então são poucos anos, mas a evolução, a maturidade do mercado foi assim impressionante. É muito então bom existiam iniciativas, se a gente fosse pegar, né, a gente falou dos pilares ali da CXPA, né, os 5 pilares, existiam iniciativas em cada pilar, mas não existiam nem essa nomenclatura de pilares, mas essas áreas foram integradas. Exatamente. E criado e cunhado o termo Customer Experience, né? Exato. Que experiência do cliente, clientes sempre tiveram experiências, né? Exatamente. E a gente sempre teve que olhar para isso. Só que dessa forma unificada, você acredita que foi ali naquela migração ali dos anos 2010 para frente, né? Exatamente. Eu entendo que sim, né? Eu acho que, na verdade, no mundo já foi desde antes de 2000, né? Que começou a ser falado e tal. Mas, realmente, aqui para o Brasil, acho que veio fortemente a partir de 2010, né? Até na época que eu atuava no time de produtos, né? Que foi no início da Gol, foi quando a gente trabalhou também toda a transformação do posicionamento do produto e da marca Gol, né? Que era uma empresa conhecida como low cost e que, né, com o novo direcionamento da época, a ideia era reposicionar essa marca, era tirar a lembrança da empresa da barrinha de cereal, né, da aviação com a barrinha de cereal, para conseguir conquistar públicos como o mercado corporativo. E o trabalho que foi feito naquela época que a gente, né, implantou o time de produtos e tal, foi um trabalho parecido com o que Customer Experience faz, porque a gente já começou a abrir um guarda-chuva em cima de todas as áreas da empresa, fizemos pesquisa com os clientes para entender quais eram os pontos de dor e identificamos, né, dentro da jornada, quais eram os caminhos que a gente tinha que trilhar. E a gente foi abraçando cada área da empresa e falando, olha, na operação, entendemos que, né, precisa ser feito dessa forma, mas o cliente tem nos falado que ele precisa disso. Então, vamos recalcular essa rota, né? Então, um exemplo muito simples, né, que foi uma das primeiras coisas que a gente fez de alteração na época. Era oferecido, na época, amendoim em todos os voos da Gol, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, né? Então, era o dia inteiro amendoim, um saquinho de amendoim. E aí foi quando a gente identificou que, poxa, o cliente que viaja às 6 horas da manhã não quer comer amendoim. Ele está num período de café da manhã, ele quer pelo menos uma bolachinha, mas não é um amendoim. Então, a gente começou a trazer a voz do cliente, que também naquela época não tinha ainda a voz do cliente, para todos esses momentos, né, essa jornada e essas discussões com as áreas. Então, foi uma criação mesmo que foi acontecendo e aí depois a implantação da área mesmo de experiência do cliente propriamente dita. Mas foi um trabalho bem interessante de ver a evolução, assim. E aí a gente está vendo, né, você trazer diversas habilidades que vocês foram adquirindo ali nessas criações de programas de experiência do cliente, dentro dessa experiência na aviação, mas também, com certeza, você adquiriu diversas habilidades no setor hoteleiro, né? Sim. E aí vocês criaram esse desafio novo, que é esse trabalho consultivo, que é levar essa experiência para ajudar outros clientes que estão em níveis de maturidade diferentes, que estão de outros mercados muitas vezes, né? Sim. Mas vocês estão com esse novo desafio. Como é que está sendo esse desafio novo da Iuvo para você ali? Olha, é um desafio sensacional, assim, né? É um momento novo da vida, da carreira, né? É algo que a gente precisa ter muita autodisciplina, muita motivação, né? Empreender não é fácil. Mas também, ao mesmo tempo, você percebe que abre-se um leque de oportunidades na mente mesmo, né? Então, o céu é o limite para o que a gente pode alcançar. E é quando a gente consegue identificar que a gente fala, poxa, tudo que eu já, né, tive de bagagem aí no passado, eu posso levar para uma pequena, para uma média ou para uma grande empresa, corporação. Então, tem sido uma jornada muito gratificante. Outro ponto muito interessante da jornada também, né, de empreender, é ver o quanto que o empreendedorismo feminino tem se desenvolvido nos últimos anos, né, Alex? A gente tem agora mergulhado muito mais, né, atuado com grupos de empreendedoras mulheres, mães, né? Eu e a Carol somos mães.
E a gente tem visto que essa evolução é super importante, né? A mulher, ela tem que também estar aí no mercado. Então, acho que é um papel aí super gratificante de ver e também poder ver, né, referências aí do empreendedorismo feminino hoje sendo exemplo aí de futuro para jovens meninas também, né? Então, acho que tem sido muito gratificante mesmo. Legal, legal. Elisa, quando a gente fala a gente falou de aviação, né? E você vai pensar em jornada, a jornada do cliente da aviação, ela não é, muitas vezes, né, não é só a viagem ali da companhia aérea. Ela envolve desde a compra da passagem, muitas vezes até numa própria agência de turismo, ou em alguma viagem corporativa, né? Sim. Envolve a rede hoteleira, envolve a parte de entretenimento no lugar onde você vai ficar. Tudo isso compõe a experiência, né? Ampliando um pouco essa visão de, vamos entender a experiência do nosso cliente, já ampliando para considerar esses parceiros que formam essa experiência, como que você vê esse desafio de olhar para muitas vezes a experiência do cliente de algo que você não consegue controlar a experiência que ele está tendo com algum parceiro de vocês, né? Sim, sim. É uma jornada muito complexa, né, Alex? E acho que o mais importante é, sempre que você desenha a jornada, né, que seja da viagem do cliente, né, de uma agência de viagem, por exemplo, ou até mesmo pensando, né, em todos os pontos, inclusive na hotelaria, no entretenimento, é você pensar nas personas, né? Então, poxa, que tipo de pessoa que vai viajar comigo, que vai fazer todo esse trajeto comigo, né? E aí, com fatos e dados, você consegue também trazer uma avaliação de riscos e algo que pode não dar certo nessa jornada, para já também ter as soluções mapeadas, né? E os times preparados, que acho que é o mais importante, né? Na companhia aérea, a gente tinha muito um trabalho de... a gente até brinca, né? O que a gente tem de certeza na aviação é que tudo que foi planejado no dia anterior, no dia seguinte, vai ter alguma coisa que vai sair do planejado, né? Então, por motivos N, né? Desde meteorologia até problemas de greve em países, você pode ter cancelamento de voo, você pode ter atraso de voo, e isso impacta a cadeia inteira da jornada de um viajante, né? Que é o que você comentou, ele vai... sair da casa dele, pegar um Uber ou um táxi, vai chegar no aeroporto, passar por todo o trajeto, chegar no outro ponto, ir para um hotel. Então, qualquer atraso que ele tiver, ele pode ter um impacto que vai alterar completamente essa experiência aí dele da viagem como um todo, né? E podendo estragar as férias ou a reunião, né? Ou até mesmo um aniversário, né? Tem gente que viaja para só ir para um aniversário e voltar. Então é isso, assim, são situações variadas. A gente imagina a gente se colocando como cliente, né, nesse mercado, né? Um viajante, que você falou de persona, né? Desenho de persona. Então alguém está numa viagem corporativa, Sim. Ele tem que organizar a jornada dele, ele tem que contar com aquele desenho de jornada para ele estar presente na reunião importantíssima às 9 da manhã do dia seguinte. Exato. Se ele tem um problema nessa jornada, a experiência dele, não importa quem é o culpado, ele não conseguiu cumprir o que ele precisava, né? Exatamente. Então esse alinhamento desse desenho da jornada, ele tem que ser muito bem acompanhado, né? Muito bem amarrado. E a gente tinha todo esse trabalho também de capacitação e treinamento dos nossos times justamente para ter essa visão, né? Para ter essa visão de quem é a pessoa que a gente está, né, atuando junto, quem é o cliente, o que ele precisa fazer, qual que é o objetivo dele, como que a gente consegue ajudá-lo, apoiá-lo. Eu fui gerente aí por uma boa época, inclusive na época da pandemia, de um time que cuidava dos voos que tinham, dos clientes que tinham impacto de voo cancelado e atrasado, né? Então a gente tinha inúmeras situações de clientes que precisavam resolver a vida deles e a gente sempre buscava a melhor alternativa para essa resolução. E poderia ser, né, de repente um cliente que tenha a reunião às 9 horas da manhã, poderia ser o próximo voo, poderia ser o voo na outra companhia aérea, ou poderia ser um cliente que não, dá para só viajar no dia seguinte, porque ele está de férias e a gente consegue conversar com a agência, com o hotel e estender a hospedagem dele lá, resolver a vida de uma outra forma. Então é isso, assim, qual é a situação daquele cliente? Quem é aquela pessoa? Para daí a gente realmente trazer algo personalizado, sabe? Então a gente fazia um trabalho muito próximo do time para realmente
ter essa conexão com o cliente e com o problema, né, do cliente. E na Iuvo, né, hoje vocês têm essa autoridade, esse domínio de como funciona essa jornada de ponta a ponta. Sim. Então entra ali um pouco de hospitalidade, aviação em si mesmo, né? Até entretenimento, agências, lidar com agências, com opções de lazer e tudo mais, né? E esse mercado também corporativo, né? Que é atender ali os executivos que estão em viagem, que é uma parte considerável desse mercado. Sim. Então, a Iuvo, você considera que vocês são especialistas nessa área? Sim, sim. Eu entendo que na Iuvo a gente tem essa especialidade, né, da aviação e de toda essa cadeia de viagem, né, Alex? O legal é ver que a gente, com toda essa vivência que a gente tem, né, a gente conseguiu trabalhar de forma muito prática, né, com a complexidade das temáticas, né? São mercados muito complexos, mercados com alta competitividade e que a gente conseguiu trazer toda essa né, a proximidade com o cliente viajante. Então, acho que tem uma bagagem muito forte nossa, né? E acho que o grande diferencial também do nosso grupo, né, da Iuvo, é trabalhar a liderança mesmo, né? É conseguir capacitar os times, né, mobilizar a cultura, transformar a cultura, porque o que entendemos, né, quem está na ponta é quem realmente consegue fazer a diferença no dia a dia do cliente. Então, não adianta nada a gente ter uma estratégia linda, um mapeamento de jornadas perfeita, informações de clientes, se tudo que foi desenhado não está sendo repercutido para a ponta, né? Então, o trabalho de employee experience também é muito importante, né? Aquele cuidado, né? Que vem até do nome da Iuvo, né? Eu ajudo, né? Eu cuido também. A gente precisa ter isso também com os nossos colaboradores, né? E colaboradores dos clientes que a gente atende. E na Iuvo vocês aplicam serviços de consultoria, de mentoria, de treinamento e também dessa parte mais consultiva de employee também, né? Também. A gente também tem todo esse trabalho de capacitação de times, treinamento, então trazendo toda essa bagagem, né? Tínhamos times aí enormes de atendimento, né? Também times de customer experience, de produtos, então a gente tem uma experiência muito forte aí do passado, né? Que a gente tem trazido aí para todos os nossos clientes atuais. Legal. Conta pra gente uma história, algum momento, algum case, né? Alguma história que você sente que você fala assim, essa foi algo que a gente identificou na voz do cliente, que a gente implementou e isso aí realmente foi um diferencial para a experiência. Era algo muito recorrente que todo mundo reclamava e a gente conseguiu implementar. Conta pra gente uma história ali, um case real ali de vocês. Legal, bora lá. Bom, tem diversas histórias, né? Mas acho que uma história muito interessante, que foi até uma mudança de mindset na empresa, né? Também um exemplo da aviação. Na época que a gente estava fazendo esse trabalho de transformação, né, do posicionamento da marca, saindo do low cost e indo para, queremos virar top of mind, virar companhia preferencial, né, dos viajantes corporativos, nós fizemos todo um trabalho de, vamos entender o que o cliente quer. E um dos atributos que apareceu lá como grande dor era conforto e ambiente da aeronave velha e suja. E aí a gente começou a entender tendências de mercado, né? Na época, a Gol tinha, né, acho que 140 aeronaves, 130 aeronaves, e elas eram todas revestidas, os assentos, com capa de tecido, né? Então ela tinha um aspecto mais velho realmente. O tecido ele era escolhido porque ele era mais leve, né? Então ele gasta menos combustível e ele é fácil de remover para lavar e recolocar, né? Então ele tinha uma facilidade para operação da companhia aérea, novamente a operação ditando as regras, mas o cliente não falou isso, mas deu a entender que, dá para a gente fazer algo melhor aqui. E aí foi quando a gente começou a entender tendências de fora, né, da aviação internacional, que já existiam tecidos não, né? Eram couros sintéticos, né? Ecológicos e sintéticos, que tinham um peso, né? Uma gramatura muito próxima ao tecido.
E aí a gente começou a mudar o mindset dessas áreas técnicas que já, na hora que a gente chegava e falava, vamos colocar uma capa de couro, né? Pensa no carro com capa de tecido e capa de couro. É totalmente diferente quando você entra num carro com capa de couro, né? E a gente falou, não, vamos fazer esses estudos, né? Por que não, né? Não, e o mindset do pessoal, né, da aviação é realmente muito forte, era muito intrínseco que não podia de forma alguma, não daria e tal. E a gente conseguiu aos poucos fazer essa transição, essa mudança e implementamos em todas as aeronaves. Hoje em dia a capa de couro, ela já é conhecida, né? Você deve viajar bastante, deve ver, tem até o loginho aqui da Gol lateral, foi um projeto que eu atuei, né? Fui até, né, Inglaterra, a gente fez todo o trabalho da construção da capa e ela virou assim a chave do atributo conforto e ambiente nas pesquisas com o cliente, assim, no mesmo instante, Alex. É impressionante como o cliente não falou pra gente o que ele queria, mas a gente conseguiu ler o que estava realmente doendo para ele, né? E deu super certo, né? Então hoje em dia a Gol aí tem o ambiente, quando você entra na aeronave, claro, né, tem todos os seus problemas, mas a gente conseguiu fazer uma grande alteração aí no visual, né, no look and feel do interior da aeronave nessa época. Nossa, que história fantástica essa, muito interessante, porque vocês estavam numa situação de posicionamento, novo posicionamento de marca, e vocês precisavam identificar o que enraizava na cabeça, na percepção, né, no Customer Insights, na percepção do cliente, que era uma coisa low cost, entre aspas, né? Exatamente. Isso é algo que vocês conseguiram identificar na voz dos consumidores, fazendo diversos tipos de pesquisa, né? Vocês conseguiram medir e identificar qual era não sei se nessa época já tinha NPS, mas para ver a evolução de algum indicador com base nessa ação específica? Então, a gente ainda não tinha o NPS, isso foi na época pré, né, existência do time de experiência do cliente, mas a gente fez uma pesquisa pré e uma pesquisa pós implementação, e aí foram várias melhorias, né? A capa de couro foi uma delas. Mas as outras, né, que foram acontecendo foi a implantação do Wi-Fi a bordo, né? A Gol foi a pioneira também na época para instalar o Wi-Fi a bordo, também foi através desse trabalho, dessa pesquisa que a gente fez inicialmente. A mudança do espaço da aeronave, né? Aquele espaço da frente da aeronave, que é o Gol+, também foi algo que foi implantado devido a essa pesquisa inicial. Então a gente identificou, poxa, existe sim um mercado, um nicho de cliente que pagaria a mais para ter mais conforto, né? Então foi essa construção, poxa, por que não modificar uma área da aeronave para poder oferecer mais conforto, mais espaço para esse cliente? E aí foram vários outros pontos, né? Também a alimentação a bordo, a gente teve essa mudança até do próprio amendoim para variações de alimentação, então a gente tinha muito, na voz do cliente naquela época vinha a reclamação de, poxa, é sempre a mesma coisa. Então, a gente tem cliente que vai, né, ponte aérea, Rio-São Paulo, toda segunda-feira ele está pegando o mesmo voo no mesmo horário. E é sempre a mesma coisa. O que a gente implementou? Poxa, vamos fazer um ciclo de alimentação rotativa. Então, nessa segunda... E nisso a gente sentando junto com o fornecedor, né, que tem um fornecedor que faz a alimentação a bordo e tal, entendendo o que a gente consegue fazer. Poxa, então tá bom, nessa semana a gente tem 4 semanas no mês. Cada segunda-feira vai ter alguma coisa diferente nesse voo das 6 da manhã, num exemplo, né? Então a gente foi criando ciclos para quê? Para a percepção do cliente. De novo, né, Customer Experience é percepção, é emoção, é sentimento. Então, o que a gente conseguia levar para a percepção do cliente para ele ver que a gente estava cuidando dele, né? Tanto é que depois, quando a área de CX foi implementada, a gente também começou a fazer outras pesquisas para entender o que o cliente, quando viajava conosco, né, com a Gol, sentia. E ele trazia o ponto muito forte de eu me sinto apenas mais como só mais um, eu sou só mais um número. E aí foi quando a gente falou, poxa, como que a gente faz para esse cliente ser percebido como um cliente mesmo, né? Como a pessoa, como o Alex viajando, como a Elisa viajando. E aí a gente começou a fazer um trabalho mesmo de tentar trazer a personalização também para o serviço, né? Então foram várias caixinhas, microações que formaram uma mudança na experiência, né? E aí por fim, né, depois que o time de experiência do cliente foi implantado, que a gente conseguiu implantar o NPS em si,
depois de alguns anos, e aí foi uma construção mesmo, né, da marca, então teve essa parte prévia da mudança do posicionamento, a estruturação do time de CX, e aí a gente conseguiu ver a evolução do NPS, sim, depois de alguns anos a gente viu esse NPS crescendo. Claro que com a pandemia a gente teve toda uma instabilidade, agora, né, o processo aí é praticamente um recomeço de trabalho e a gente sabe que CX é isso, né? É um ciclo. Você tem que todo ano renovar, reformar, reconstruir para ir melhorando, porque também a barra se eleva, né? O cliente que antes estava satisfeito virou commodity para ele e ele quer mais. Então a gente sempre tem que buscar aí algo melhor do que a gente ofereceu anteriormente. E essa história que você contou, né, essa melhoria, várias micro melhorias ali que formaram uma transformação na experiência e num novo posicionamento que a marca gostaria de adotar, né, que acredito que veio ali do time de marca mesmo, né, de marketing, com N ações juntas. Vocês na consultoria na Iuvo vão ter esses desafios, né, de chegar a uma empresa, um cliente, com um desafio, ó, a gente gostaria de se posicionar aqui. Sim. Essa área de CX pode também ser um guia para essas micro mudanças, ou seja, vamos lá então, entender qual que é a percepção do seu cliente sobre esse seu posicionamento e onde você quer chegar. E aí nisso, ouvindo o cliente, a gente consegue te ajudar para um trabalho consultivo. Exato. Logicamente que em conjunto, né, a 4 mãos ali com o cliente, para ele conseguir implementar no médio prazo. Tem coisas que são curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? No caso de um investimento alto, no caso de mudar uma aeronave inteira, né? Exato. Mas vai acontecer esse tipo de cenário nesses trabalhos consultivos, né? E vocês têm esse know-how de como implementar isso dentro do cliente, né? Exatamente. Esse é um dos diferenciais, né, da Iuvo também, Alex. A gente até coloca, né, a estratégia de CX, ela é muito ligada à estratégia do negócio. Então, na Iuvo a gente não olha só para o Customer Experience em si. Não é somente uma aplicação de uma pesquisa, não é somente o entendimento do mapeamento da jornada. É realmente o que faz sentido para o negócio, né, para aquela empresa, né? E aí a gente entende quais são os objetivos do negócio casados com o que a gente pode trazer de tendências. Então a gente também olha muito para tendência, olha muito para mercado, olha muito para marcas variadas e a gente faz esse casamento aí de trazer a melhoria para o cliente e trazendo soluções aí que vão realmente gerar um impacto positivo para o negócio. Legal. Elisa, tem alguma outra história, algum outro desafio que é recorrente toda vez que vocês vão conversar com um cliente que está fazendo um trabalho, buscando um trabalho consultivo? Tá. Tem alguma característica comum entre eles em alinhamento de expectativa do que é um trabalho de consultoria? Olha, eu acho que o maior desafio que a gente tem de trabalho de consultoria e que também é o desafio grande para o time de Customer Experience em empresas, né? É realmente todo o trabalho de convencimento, né? Convencimento dos líderes, do CEO, dos diretores, C-levels e de outros times também, né? Times que não estão em contato com o cliente no dia a dia, por exemplo, a área financeira. Poxa, mas por que eu preciso me preocupar com o cliente? Porque sim, né, o seu processo de cobrança de pagamento impacta o cliente em algum momento ou impacta alguém que está atendendo esse cliente. Então, acho que esse desafio do convencimento, da negociação, do mostrar a importância mesmo desse tema, dessa temática para o negócio como um todo, é o grande desafio nosso como consultores, como consultoras e também acho que de todos os times aí de Customer Experience. Mas a gente tem feito um bom trabalho, porque é isso, né? O importante é a gente sempre trazer qual é o benefício que está sendo trazido para o negócio, né? Não somente o que é bonito fazer, a ação de encantamento que é bonita fazer, mas sim, poxa, o que eu estou trazendo de resultado mesmo com essas ações, né? Ações de curto, médio, longo prazo, faz sentido para aquele negócio, vai trazer o que de resultado? Então a gente realmente traz um pouco esse lado também. E você sente que esses executivos que buscam essa contratação de um serviço de consultoria, né, no caso da Iuvo, eles precisam provar esse investimento também, né? Então eles estão lá contratando uma ferramenta de VOC,
para ouvir o cliente, implementando um indicador que eles vão precisar ter um período de amostragem para eles começarem a ter insumos para tomada de decisão, né? Claro. E a VOC, ele é contínuo, essa voz do cliente ela é contínua, porque a percepção do cliente muda. Então tem todo um investimento que precisa ser feito, inclusive depois que você sabe o que você precisa fazer, você precisa implementar algumas ações, né? Sim. E muitas vezes envolve custo. Você sente que hoje a área de CX, ou um executivo que contrata esse trabalho de vocês conseguem trazer essa visão de retorno financeiro que o investimento em área de cliente traz? Eu acho que é um trabalho, o retorno financeiro é sempre muito delicado, né, de se prometer e de se comprovar também. Mas eu entendo que é um trabalho que você tem que fazer mostrando pequenas provas mesmo, né? Então, são pequenas ações que você consegue implementar, mede ela antes e mede ela depois e aí vê o resultado, né? Para poder realmente mostrar que, poxa, essa ação ela realmente está me trazendo algum retorno, né? Agora, claro, existem ações que são ações de longo prazo, com um investimento muito alto, aí você tem que ter todo um trabalho aí de análise financeira, né? Que, por exemplo, a capa de couro, né? Poxa, como comprovar, isso foi um trabalho que a gente fez naquela época, como comprovar que o investimento em mudar, né, substituir toda a capa de couro, toda a capa de todos os assentos vai realmente trazer algum benefício para a empresa. E isso acaba sendo subjetivo, né? A gente conseguiu trazer um estudo de viabilidade financeira muito pautada em o quanto que a gente deixaria de ter de custo de troca de capa, né? Porque a capa de couro durava mais tempo e tal. Então, naquele caso, a gente conseguiu tangibilizar mais de uma forma técnica, né? Mas acabou trazendo muito benefício, porque é isso, o cliente ele começou a preferir a Gol, né, depois de várias ações implementadas, a Gol virou top of mind por vários anos seguidos e depois ela também virou preferência do cliente corporativo por vários anos seguidos. Então, o que significa isso, né, no resultado da empresa? Né? É algo que a gente pode tangibilizar, sim, de alguma forma, né? Ganho de mercado, né? Exatamente. Participação, um novo posicionamento, uma nova leitura, aumento de ticket. Exato, né? também. Aumento de ticket médio, LTV, né? A recorrência daquele cliente como fiel ali àquele serviço, né? Isso mesmo. Legal. Elisa, eu acho que a gente chegou agora mais aqui ao final, né, do nosso episódio do podcast CX Experts. Que bom. Eu sempre faço essa pergunta no final ali, né, de CX Experts, ela é uma plataforma, é um site onde a gente idealizou para conectar vocês, especialistas em Customer Experience, experts em Customer Experience, né, os CX Experts, às empresas que buscam esse trabalho consultivo. Então, aqui a gente conseguiu ouvir histórias de especialidade de vocês nessa área da aviação, na área da hospitalidade, na área da jornada completa e de ações que trouxeram resultados na prática de transformação e de posicionamento de marca. Sim. Então, para uma empresa que está buscando um trabalho consultivo e precisa de um acompanhamento nesse desafio, a ideia do site é conectar as empresas a esses profissionais especialistas que são vocês. Sim. Quão importante você acredita que é esse trabalho que a gente está fazendo de mostrar vocês como especialistas? Falar, gente, existe uma forma, a gente consegue ajudar vocês a percorrer essa jornada juntos, né? Sim, não, eu acho fantástica essa iniciativa, né, do CX Experts, até porque é isso, né, hoje o mercado tem crescido muito, tem muitas empresas que já estão com uma maturidade evoluída aí no Customer Experience, mas várias empresas que estão começando, né, então acho que é uma iniciativa que vai ajudar o mercado a se fortalecer, né, não só as empresas, mas também todo esse núcleo de consultores, mentores, né, até os próprios times, né, então a gente também fornece mentoria para os times ou para pessoas que estão mudando de carreira. Poxa, eu quero entrar para esse mundo do CX, como eu faço, né? Então essa plataforma eu acho que ela ajuda muito a já trazer nomes de referência, né, que tem aí uma bagagem e que pode ajudar ou empresas ou até mesmo
colaboradores e pessoas que queiram aí trabalhar nesse profissionais que estão em uns times de Customer Experience querendo porque às vezes ele está com um desafio dentro que você já vivenciou estando na liderança de algum time, né? Também. E ele precisa de um trabalho de mentoria, né? Que é uma coisa que vocês também oferecem na consultoria, né? A experiência, né? Ela é tudo. A experiência, a vivência, a gente consegue, através dela, saber e identificar, poxa, vai por esse caminho que é um caminho que é mais seguro, ou esse caminho aqui a gente já tentou, não dá, não funciona. Então, realmente, é uma forma aí de fortalecer mesmo esse mercado. Acho que é uma iniciativa maravilhosa. Legal. Elisa, obrigado pelo aceite do convite, por estar aqui presencialmente para a gente gravar esse papo bacana sobre experiência do cliente, né? Então, gente, esse foi mais um episódio do CX Experts Podcast. A gente convida vocês a se inscrever no canal nosso aqui do YouTube e também a seguir nas plataformas de streaming, né? Porque também tem esse podcast em formato de áudio no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. E também seguir a gente lá nas redes sociais, no LinkedIn, no perfil da Solux do LinkedIn, no perfil do Instagram e agora também TikTok. Olha. E Elisa, traz aí também alguns contatos, né? Lógico que vocês conseguem se conectar com a Elisa dentro da plataforma CX Experts. É só acessar lá, encontrar o perfil da Elisa, tem lá suas informações, Sim. tem o seu perfil ali do LinkedIn e você pode contactar a Elisa diretamente lá pela plataforma e aí você vai lá depois com a Iuvo, você, Carol, para poder entender qual é o desafio que essa empresa ou esse profissional que está buscando uma mentoria tem como desafio, né? Exatamente. É isso aí, eu estou disponível aí no LinkedIn, principalmente, então é só me procurar lá, Elisa Midori Moreira. Estou super à disposição para ajudar aí quem precisar, estamos sempre aí abertas. Obrigada, viu? Legal, Elisa. Obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do CX Experts Podcast. Obrigado e até o próximo.